Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão, o Vasco vai entrar em campo para enfrentar o Goiás em São Januário. Só vitória interessa, situação complicadíssima dentro da zona do rebaixamento. Nenhuma vitória hoje tira o Vasco lá de baixo, hein? Vamos falar disso, vamos falar aqui dos reforços. Teria avançado aí nas últimas horas as possibilidades das contratações do atacante Lanzini, do volante Fernando e também do zagueiro Lianco. O Vasco trata como prioridade essas contratações, está disposto a ceder às exigências dos clubes que detêm os direitos dos atletas, no caso do Fernando e também do Lianco, e já tem uma reunião marcada com o Lanzini. Fique até o final, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que tá sempre aí acompanhando, sempre se inscrevendo, chegando inscrito novo aqui no nosso canal. Valeu demais aí sempre. Bom, pessoal, hoje às 8 horas da noite o Vasco vai enfrentar o Goiás em São Januário, jogo com transmissão somente do Premier Clubes. Vasco precisando vencer, a rodada foi péssima para o Vasco, vários clubes que estavam lá embaixo conseguiram vencer, casos aí de Corinthians e Bahia, né, principalmente os dois adversários que o Vasco tinha ali na luta contra o rebaixamento, conseguiram vencer os seus jogos, e hoje o 16º colocado tem o dobro de pontos do Vasco, amigo. O Vasco tem que vencer hoje de qualquer maneira para se aproximar aí do 16º colocado, que é o Cuiabá. Não ficar muito tempo na zona do rebaixamento, cara, porque o Vasco venceu apenas uma partida no Brasileirão, vem apresentando um péssimo futebol, péssimas escolhas aí do técnico Maurício Barbieri. O cara tem tempo para trabalhar e o Vasco não consegue evoluir. Vamos ver como que vai ser hoje. Hoje é um dia crucial para a gente saber como que vai ser o futuro do Vasco, se o Vasco realmente vai ter condições de sair dessa zona do rebaixamento ou se vai lutar até o fim realmente para não voltar para a segunda divisão, porque é isso que vem acontecendo dentro do clube. Eu tenho certeza que a continuidade do trabalho do Maurício Barbieri vai resultar na queda do Vasco para a Série B. Se o Vasco não melhorar drasticamente a sua maneira de jogar, se não mudar a sua postura em campo, o Vasco vai cair para a segunda divisão, porque a diretoria do Vasco dá mostras que não vai mandar embora o treinador. Parece que os caras estão lambendo o Maurício Barbieri, acharam que ele é a galinha dos ovos de ouro, né? E estão mantendo ele lá no Vasco. É situação complicada, cada dia que passa, quando você vai analisar a fundo a tabela, é muito preocupante, é muito preocupante. Eu sei que vai vir reforço, tá parecendo aí que vai vir bons jogadores pro Vasco, só que a situação do Vasco vem ficando feia a cada jogo, meu amigo. Por isso que tem que vencer, precisa pontuar de qualquer maneira, fora de casa também. Não basta só ganhar dentro de casa, vai ter que pontuar fora, porque o campeonato do Vasco até agora, ele é horroroso. Pra partida de hoje, a gente tinha dúvida do Pedro Raul se iria pro jogo ou não. O Vasco confirmou que ele vai pra partida sim, ficará à disposição do técnico Maurício Barbieri. Também vamos ter uma novidade na zaga, né? Havia a expectativa do garoto Lincoln ser titular, porém o Maurício Barbieri deverá utilizar o Miranda como zagueiro titular e o provável Vasco deverá ser Léo Jardim, o Figueiredo na lateral direita jogando no lugar do Pumita Rodrigues, que deverá ficar à disposição, mas não deverá ser titular. Ele que atuou de titular no jogo do Uruguai, da seleção do Uruguai, e não teve o tempo necessário para sua recuperação para jogar nessa partida já de hoje. E por isso o Figueiredo será improvisado. Eu não entendi o porquê do Gabriel Dias não ser utilizado nessa partida. Eu acho que é uma opção clara do Maurício Barbieri não querer utilizar o jogador. A dupla de zaga deverá ser o Miranda com o Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda e no meio campo com 4 volantes com Zé Gabriel, Matheus Cocão, Marlon Gomes e também o Andrei Santos. Esse será o meio campo do Vasco e o ataque com o Ryan e Alex Teixeira. Esse será o provável Vasco que vai enfrentar o Goiás hoje às 8 horas da noite. Só a vitória interessa. Na minha opinião vai ser 1-0 magro, 1-0 magrinho, daquele jeito mesmo de Vasco de ser, meu amigo, porque tá jogando absolutamente nada. Vai arrancar esse golzinho aí no final com o gol do Ryan. Olha só, vou cravar aqui. Gol do Ryan, o Vasco vai vencer o Goiás. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião, qual o seu palpite, se você confia numa boa vitória do Vasco hoje ou se você acha que vai ser um jogo bem duro. Bom, pessoal, dirigentes aí do Vasco e da 777 Partners irão se reunir com representantes do Lanzini nesse sábado. Existe aí uma expectativa para a reunião acontecer para decidir o futuro do jogador, né? Se ele vai, quem sabe, aceitar a proposta do Vasco, se ele vai continuar analisando o mercado, analisando outras propostas e aguardar mais algum tempo. Vale ressaltar que o jogador está de férias, curtindo aí com a sua família e ainda não decidiu nada sobre o seu futuro. Ele teria ficado um pouco surpreso com os torcedores do Vasco invadindo aí, entre aspas, as suas redes sociais, pedindo a sua contratação, né? Pedindo para que ele seja jogador do Vasco.
Porém, de acordo com as informações, muito possivelmente irá acontecer essa reunião aí nesse sábado. Vale ressaltar que o Don Dransfield, um dos representantes da 777 Partners, que trabalha no meio aí do futebol, está à frente nessa negociação, tentando resolver a questão do Lanzini para fechar com ele e com seus representantes, ele ser novo reforço do Vasco. Também tivemos atualizações importantes quanto aí ao zagueiro Lianco. O Vasco pretende ceder as condições impostas pelo Southampton ao Vasco para vender o jogador, né? Para negociar o atleta com o Vasco. No primeiro momento, o Vasco vai pagar €1 milhão pelo empréstimo do jogador, com obrigação de compra ao término desse contrato, né? O contrato dele que vai se encerrar na temporada que vem, no ano que vem, em 2024, no meio de 2024. Aí o Vasco vai ter que comprar o Lianco do Southampton por aproximadamente, se eu não me engano, uns €4 milhões ou um pouco mais que isso. O Vasco vai ter que pagar essa quantia e a gente torce para que dê certo, que o Lianco seja reforço do Vasco. O Vasco trata o jogador como imprescindível na zaga. A contratação do Lanzini, também do Lianco e também do volante Fernando são extremamente importantes para o Vasco. O Vasco entende que eles são pilares aí nessa nova fase do Vasco que deverá acontecer agora no meio do ano com a chegada desses jogadores. Esperamos que dê tudo certo, né? A outra situação, como eu disse, é do Fernando. O Vasco já está negociando com o Sevilha a possibilidade de contratar o jogador. O Vasco já tem a noção dos valores que o clube espanhol deseja ir pelo volante e o clube negocia a forma de pagamento. Está previsto que o Vasco pague 50% dos valores à vista e 50% por metas. As metas são jogos como titular. Vale ressaltar que o jogador quer jogar no Vasco e o Vasco também quer a sua contratação, de acordo com as informações aí do João Almirante. Vale ressaltar que se o Vasco não conseguir fechar com o Fernando, vários outros nomes são especulados no Vasco aí diariamente. Ainda tem a situação do Medel, que para muitos já estaria bem encaminhada, né? Que o jogador já estaria praticamente acertado com o Vasco. Ainda não temos nenhuma outra novidade se vai acertar ou não com o jogador. Até agora as únicas informações que a gente tem é que existe sim o interesse do jogador em jogar no Vasco e o Vasco quer contratar ele. Não tivemos nenhuma outra atualização, assim que tiver, vamos trazer aqui no nosso canal. Mas eu acredito que o Vasco deverá contratar o Medel e também o Fernando, né? Porque vai perder o Andrei Santos e sem falar que ainda precisava contratar um primeiro volante, mesmo com o Andrei Santos jogando aí no time titular do Vasco. Eu acredito que a diretoria entende que tem que contratar 2 volantes, precisa contratar urgentemente esse meia de criação, ainda precisa, na minha opinião, contratar pelo menos mais 2 ou 3 atacantes. O ataque do Vasco é muito fraco. Agora surgiu o garoto Ryan, que surge como uma expectativa, mas vale sempre lembrar que é um garoto de apenas 16 anos. Ele pode oscilar, pode sentir sim o peso aí do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, seria válido o Vasco trazer um jogador pronto também, né, cara? Para não colocar tudo nas costas do jogador e talvez o jogador até mesmo se queimar, né? O treinador do Vasco queimar o atleta de graça. Lógico, precisa reforçar a zaga também, que a zaga do Vasco é fraquíssima, a pior zaga do Campeonato Brasileiro, e precisa trazer sim um reforço de peso para a zaga e muito possivelmente será o Lianco. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessas negociações. O Vasco trata como prioridade fechar com o Lanzini, com o Lianco e também com o Fernando. Nos próximos dias devemos ter aí avanços importantes se o Vasco vai contratar ou não esses 3 jogadores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, tamo junto. Lembrando que vai ter pós-jogo, assim que acabar Vasco e Goiás, jogo em São Januário, só a vitória interessa. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite. Tamo junto, forte abraço e é nóis.